Bom dia a todos. Nós, há algum tempo, estamos no processo de monitoramento da emissão irregular de licenciamentos aqui no setor de trânsito. Identificamos que alguns licenciamentos, que é o documento de porte obrigatório para fins de blitz, né, aquele documento verde, CRLV, foram emitidos sem o devido recolhimento da taxa devida ao Estado. É uma situação peculiar, as pessoas que tinham urgência na emissão desse documento, e muitas das vezes aquele documento aguardando o documento vindo de Belo Horizonte, precisava dessa urgência. Nós identificamos que esse documento está sendo emitido de forma irregular, sem recolhimento da taxa. A servidora responsável pela emissão foi identificada, foi colocada à disposição na época do início da investigação, à disposição do delegado regional, foi desligada da equipe e nós iniciamos esse processo para verificar, essa investigação para verificar os demais indivíduos, né, prestadores de serviço, que teriam alguma participação, algum tipo de envolvimento nesse crime. A partir desse levantamento, nós identificamos inicialmente 3 despachantes, Ítalo Frazão, Ítalo Zitão e Sirlene, que haviam solicitado a essa servidora a emissão irregular dos documentos. A servidora já foi interrogada sobre o fato, à época, e confessou que realmente emitiu de forma irregular esses documentos, e a pedido desses 3 despachantes. A investigação não vai se restringir a esses despachantes, nós vamos avançar em outras frentes. Iniciamos um processo de auditoria, já identificamos outros 25 situações similares a essa que nós estamos investigando, e nós temos outras 50 situações só de um pequeno período do mês de julho que identifica que foi emitido de forma irregular. O Detran de Araxá, ele funciona basicamente com servidores cedidos, são colaboradores por meio de convênio, ou então por meio de termo de parceria. Então, os servidores que trabalham no Departamento de Trânsito são regularmente cedidos. O caso da servidora era uma servidora cedida por outro município, que atuava no Departamento de Trânsito de Araxá há aproximadamente 5 anos. Nós não tínhamos nenhum tipo de informação de desvio de conduta por parte dessa servidora, não é à toa que ela persistiu na equipe, entretanto, diante da situação detectada, ela foi desligada da equipe imediatamente. Nós não temos indício, informação de que isso acontecia. Nós já procedemos ao interrogatório dela, ela nega, evidentemente. Nós entrevistamos os despachantes que também negam o pagamento, só que cabe a gente, a polícia, definir, então, descobrir se isso realmente acontecia ou não. Quais os crimes? Nós temos aqui, inicialmente, uma situação que envolve fraude, né, relacionada à emissão desses documentos. Nós temos um eventual crime contra a administração pública e, como vocês citaram aqui, talvez uma corrupção. Dá para calcular em quanto o Estado foi lesado nesse esquema aí, doutor? Veja bem, nós estamos aqui, o início da investigação ela foi por amostragem. A auditoria foi num período curto, né, de dias, né, para fazer o início da investigação. Então, isso vai precisar de uma auditoria mais extensa, a gente vai precisar, inclusive, do apoio do Detran de Belo Horizonte. Como é que surgiu essa suspeita? Esse é o trabalho da gente, na rotina, enquanto delegado de polícia, a gente faz o monitoramento das ações. Nós tivemos no início de julho, um desses despachantes solicitou a emissão dessa forma irregular, né? Nós havíamos indeferido e eu tomei nota dessa placa, desse veículo, e a partir daí passei a monitorar as ações desse despachante e percebi que, dias após, o documento, mesmo com a minha negativa, havia sido emitido por uma servidora que nem tinha autorização para estar atendendo os despachantes. Então, nós pegamos e a partir daí conseguimos suscitar a dúvida, e com a dúvida iniciamos a auditoria, e a auditoria revelou que realmente foram emitidos documentos. O montante disso daí, só ao final da investigação para saber. O que nós temos hoje aqui, dentro da investigação, nós solicitamos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que acolheu a nossa demanda. Nós temos a suspensão. Então, essas pessoas que estão sendo investigadas, cujos nomes eu já mencionei no início, estão suspensas as atividades e proibidas de frequentar o Departamento de Trânsito. Para nossa surpresa, nas investigações iniciais, as primeiras situações que nós identificamos, nós visitamos as pessoas, os proprietários, e existe forte suspeita de que esses proprietários, muitos deles levados a erro. Então, nós podemos ter o crime de estelionato aí. Pagavam a esses prestadores de serviço em torno de R$80 para emitir um documento que é, entre aspas, gratuito. Não que é gratuito, porque já paga as taxas, impostos, mas poderia receber esse documento sem nenhum ônus vindo ao balcão do Detran. Nós temos já mais de um proprietário identificado, na verdade até agora foram 19 proprietários identificados, que pagaram valores a despachante para solicitar um serviço no Detran que é gratuito. Pode ser lesado, mas isso vai depender da investigação. Podemos ter situação também que o proprietário pode estar envolvido de alguma forma. A taxa para emissão de segunda via, só para deixar bem claro, é de R$ 24,09, ou seja, um valor ínfimo. Então, se fosse o caso, nesses casos não era a situação, de emitir uma segunda via, bastava o proprietário pagar essa taxa, procurar o Detran e teria uma segunda via do seu documento de licenciamento.
mas aí por meio de informação talvez desencontrada, ou então por meio de desconhecimento, essas pessoas eram, de certa forma, enganadas aí e tinham que pagar esse valor a mais de R$ 80.